A nossa oferta de louvor e adoração, aleluia, aleluia, aleluia. Exaltado é o teu nome, exaltado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, somos teus, Jesus, somos teus. Somos teus, Senhor. O Senhor é aquele que está no governo das nossas vidas, no controle de tudo, 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 tudo. Sou toda em tudo, Senhor. Fale para Ele, eu sou teu, Jesus. Eu sou tua, Senhor. Minha vida está nas tuas mãos, a nossa vida está nas mãos dEle. Oh, aleluia. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou teu e tu és meu. Para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou teu e tu és meu. Oh, somos teus. Toma o teu lugar nas nossas vidas, Jesus. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Você pode levantar as suas vozes? Meu coração é teu. Declare. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu, pra sempre, Jesus, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Oh, tu és meu e eu sou teu. Tu és meu, Jesus, e eu sou teu. Aleluia.
dada ao Espírito Santo. Crescente, um som crescente. Deixa o Espírito Santo direcionar vocês. Com ousadia e intrepidez. Nasci pra te adorar, Deus. Nasci pra te adorar. Nasci pra te adorar, Deus. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar. Te adorar. Somente para te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Declaro tua soberania sobre nós, o teu poder sobre nós, Jesus. Nascemos para te adorar, te exaltar, glorificar. A honra é tua, a honra é tua, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Jesus. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra te adorar.
Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5. Eu quero chamar aqui hoje o nosso convidado especial, é o nosso querido pastor. Ai, que desafio aqui pregar com ele, ô Senhor. Eu acho que ele é mais alto, né? Então ele é esse aqui. Não vai chegar. Eu sou tão atrapalhada, irmãos, mas faz parte de quem eu sou. É o lado engraçado meu, o meu jeito atrapalhado no altar. Não, você vem para cá, né? Senta aqui. Ah, ele vai abrir água para mim, porque até a água eu derrubo. Vamos lá. Gálatas, capítulo 5. Nós estamos numa corrida falando do fruto do Espírito. E hoje nós encerramos com o domínio próprio, que é um dos desafios mais grandes ter é o domínio próprio. E nós vamos entender o que representa a questão do domínio próprio, e o que representa essas 9 características do fruto do Espírito. Amém? E a importância deles em nós. Né? Para vivermos uma vida em Cristo, temos que caminhar com fruto. Sem o fruto, não conseguimos viver a mudança e a transformação que devemos viver no reino e na vida que nós temos diante de uma sociedade. Amém? Muito bem, a palavra de Deus fala em Gálatas 5, do versículo 22, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Senhor Deus, eu te glorifico, ó Pai, por esta manhã. Te glorifico por quem está aqui em nosso meio. E submetemos, Senhor, todo o Espírito ao senhorio de Jesus Cristo. E declaramos, Senhor, que o Senhor vem para nos capacitar. O Senhor vem para determinar aquilo que o Senhor quer causar por meio da Tua palavra em nossas vidas. Pois estamos abertos, estamos disponíveis, Senhor, para viver esta verdade, Pai. Para a glória do Teu santo nome, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pode se assentar, amém? Bom dia, igreja. Graça e paz. Muito bem, exercendo o domínio próprio, sentando aqui na cadeira. Levanta o banco, está muito baixo. Está muito baixo? É, fica mais alto. Gosto de Como é que ver ele ele- alto, né? Nossa, Eu comecei a namorar com ele mais alto, né? Eu gosto, né? Alto. Amém? ela gosta de escalar a montanha. Porque eu caio duro aqui, ó. Não posso dar corda. Se eu Ela dou vai- corda, ele vem com a... Ela vai ministrar comigo. O pastor e marido dela vai fazer o quê? Não posso dar corda. Fala pra ela, Aninha, não ficar com vergonha, não. Olha lá, tá roxa, vermelha, assim, misericórdia. Muito bem. Imagina a gente num seminário de casais. Misericórdia. Nós fizemos um encontro de casais um tempo atrás. Quem estava nesse encontro? Foi ou não foi? Ô, glória! Nossa, estou até com calor. Alguém tem isso? É assim que começa. Muito bem. Paulo, ele menciona 2 práticas. Amém? Vai ser difícil. É domínio próprio, irmãos. Tá vendo? Então, ele menciona 2 práticas. Qual você quer seguir? As obras da carne ou as obras do Espírito? A prática vem pela busca diária do Espírito Santo, a tal ponto que a evidência dessa busca passa a refletir externamente uma habitação do poder do Espírito Santo em nós. Quando eu olho para a minha casa, eu não posso ter 2 vidas dentro de uma casa.
Eu tenho que ter uma vida só. Eu tenho que ser uma pessoa dentro da minha casa e fora. O que eu sou dentro da minha casa vai refletir a minha vivência fora. Mas se a minha estrutura dentro da minha casa não for uma estrutura consolidada na verdade do Espírito Santo, conforme a palavra, nos ensinamentos bíblicos, eu vou ter uma vida inconscientemente, sem perceber, dupla. Ok? Então, por isso, eu preciso caminhar com o Espírito Santo. A minha casa, ela tem que ser morada do Espírito Santo, ela tem que ser habitação de Cristo. A palavra tem que ser a fonte inesgotável do conhecimento e de toda a revelação. Amém? Então, eu preciso ter as obras do Espírito vivenciando na minha vida, estruturando a minha vida. E quando eu vou permitindo a influência do Espírito Santo, é uma caminhada de dois. Então, eu tenho o Espírito Santo, eu caminho com Ele, somos uma só carne. Porém, eu não tenho que vivenciar a minha caminhada somente por Ele. Eu tenho que primeiro vivenciar uma caminhada pelo Espírito. E Ele é a mesma coisa. E juntos nós construiremos uma casa, uma vida, um casamento, uma estrutura habitável. Ok? Quando isso acontece, isso reflete nos filhos. Os filhos vão passar a viver, porque os filhos são a referência, o reflexo do que o casal é. Não tem como, ok? Eu quero que entenda que essa nova geração é uma geração que observa, extremamente observadora. E eles têm uma tendência de captar um erro, uma falha, ok? Para poder já fazer de qualquer forma. Ok? O mundo está muito aberto. O mundo está muito disponível. Então, se um pai e uma mãe senta, os filhos deitam. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, a estrutura de um pai e de uma mãe, os firmamentos da palavra, a verdade, os princípios da palavra, tem que se tornar como uma estrutura de vida, de valores dentro de uma casa. Então, quando nós olhamos para essa ação que o apóstolo Paulo nos leva, quem nos leva é o apóstolo Paulo por meio do Espírito Santo, ele nos leva a enxergar que é possível observar as nossas práticas e determinar a nossa habitação. Você, ao observar por você mesmo a sua prática, você vai determinar qual é o nível da sua habitação e como você quer prosseguir. Como você quer construir? Você é uma pessoa inteligente. Deus te formou com inteligência, Deus te formou com capacidade. Deus te formou com uma visão ampla, que enxerga tudo ao seu redor. Então, você consegue se enxergar, identificar quais são as suas atitudes, quando você começa a entender o que é o fruto do Espírito. E você começa a ver que você tem influências que não são boas. E tudo bem. Agora, o que você vai fazer com isso? Você vai continuar a exercer ou você vai mudar a história da sua vida, a história da sua casa? Ok? Quando eu construo minha casa, eu estou construindo dentro da minha casa. Não tem como, eu construo para frente, eu construo para trás. Eu construo para frente, que é a minha família, meus filhos, e eu construo para trás, que são os meus pais, e aí por diante. Eu construo para os lados, que representa os vínculos, os relacionamentos de amizade. Eu construo. Aonde eu estou, eu construo. Para chegar a essa construção, ela é uma busca fervorosa do Espírito Santo. É você se conhecer nele. É maravilhoso se conhecer, não precisando, quando alguém for chegar algo, para querer te mostrar algo aí para você, você já fala assim, não precisa falar isso para mim. Eu já sei quem eu sou e já estou trabalhando isso na minha vida. Ok? Estou no processo. Entendeu? E quando nós olhamos para isso, nós passamos a entender as práticas do pecado.
e queremos sair das práticas do pecado. E eu não mencionei durante essas 9 características, nenhum desses cultos eu mencionei sobre os pecados. E hoje eu quero mencionar para a gente entrar no domínio próprio. A imoralidade sexual, que são relações sexuais ilícitas, a impureza, que inclui não só as ações, mas também a palavras, pensamentos e intenções impuras, a libertinagem, que é a lascívia, que é a indecência e o despertar do desejo do outro de forma imoral, a idolatria, adorar, confiar, cultuar algo ou alguém que não é de Deus, a feitiçaria é manipular um poder ilegal, a inimizade é hostilidade e antipatia, as rixas se referem às disputas, discórdias, rixas, busca pela superioridade sobre os outros e contendas, ciúmes é sentimento de posse em relação a outra pessoa, iras são explosões de raivas, discórdias, reações contrárias às opiniões de outras pessoas, divisões, facções, onde grupos se formam e tramam uns contra os outros, ameaçando a unidade do corpo de Cristo. Inveja se refere ao sentimento de descontentamento pelo outro ou de posse pela outra pessoa. Bebedeiras, descontrole em relação à bebida, ao álcool. Glutonaria, descontrole em relação ao consumo de alimento e coisas semelhantes a estas que o Espírito Santo nos fala. Essas coisas semelhantes a essas, ela está muito escondida, que parece ser natural. Tudo bem, mas não são. O Espírito Santo quer que a nossa oração seja alcançada no trono. Não como uma oração batendo e pedindo de tantas pessoas, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Porque aquela pessoa tem uma vida em Deus e Deus vai ouvir. Ele quer te ouvir. Ele quer que a sua oração ela suba o tempo todo. Porque vê você o anseio de transformar a sua vida, a sua casa, numa casa habitável do poder do Espírito Santo, conforme a sua palavra. Então, eu quero, antes de você começar aqui, eu quero ler, abra a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 5, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação e preparar para-se a revelação. Espera, deixa eu ver se é esse aqui. Eu acho que é o 2. Deixa eu ver, 2 Pedro, perdão. 2 Pedro, do versículo 4 em diante. Por meio delas, ele nos concedeu. Capítulo 1. Do 4 em diante. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando, do versículo 5 em diante, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescente-se a fé, que você tenha a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, o amor, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam infrutíferos, inativos. Amém? Nem infrutíferos, nem inativos do pleno conhecimento do vosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bom, durante esses dias de domingo pela manhã, está sendo tratado sobre o fruto do Espírito.
E nós começamos a querer visualizar como seria esse fruto. Alguns falam como mexerica, cadagomo, outros falam outro tipo de fruta, mas vamos imaginar então aqui algo que ninguém citou. Um pêssego. Quem aqui conhece pêssego? Ok. O pêssego tem uma pele que ela é meio aveludada, não é? A pele do fruto, não é isso? Está batendo? Tá. O pêssego tem uma pele aveludada. Depois, dentro da pele, tem aquela carne do pêssego, né? A parte gostosa do fruto. Mas no meio do pêssego tem o caroço, não tem? É duro ou não é? Então vamos pegar ele como fruto do Espírito. O amor é essa pele aveludada. Porque o amor é aveludado, não é? O amor é algo doce, maravilhoso. Aí os outros dons, você fala assim, não, tudo bem, isso aqui é meio suculento, dá para ir levando e tal, né? Mas quando você chega no domínio próprio, aí está o caroço. É difícil, não é? Você vai falar, meu Deus, como é que eu vou fazer isso daí? E aí nós precisamos entender que o fruto do Espírito, ele tem um início, que é o amor, e ele tem um fim, que é o caroço. E se essa parte aveludada, ela for sem a cobertura da carne, esse recheio das outras áreas, for direto para o domínio próprio, não dá certo. A pele direto no caroço, você vai morder e não vai ficar legal. Sim ou não? Você vai morder e pá! Não vai degustar. E aí então precisamos tratar. Por quê? Porque quando nós queremos que o outro fruto nasça, nós vamos plantar a pele, é a carne da fruta, né? Não, é o que? É o caroço, que é a semente. Então só vai germinar fruto em alguém se eu tratar esse caroço. E o caroço, para que ele venha germinar, precisa ser lançado aonde? Na terra. Então a expressão é morrer. Porque se a semente não morrer, ela não pode dar fruto. Então aí é o grande segredo nosso para o domínio próprio. Morrermos para nós mesmos. Por isso o Senhor Jesus, quando ele vem pregando o Evangelho, ele fala que nós devemos abrir mão de nós mesmos, que não abrir mão de si, que não negar a si mesmo, não pode ser discípulo dele. Ele já começa tratando o domínio próprio. Porque todos nós chegamos com nossos achismos, com as nossas teologias, com as nossas manias, com o nosso jeito de ser, com o nosso conhecimento, com a nossa carga de informação, com aquilo que nós achamos que é certo e errado, com o nosso senso de justiça. E tudo isso, quando nós nos aproximamos de Deus, nós achamos que esse caroço está certo. Porque, afinal de contas, algumas coisas estavam sobre nós, nos permeavam, e algumas pessoas achavam que era delicioso, que era muito bom, que tinha sabor, e que a pele, por mais aveludada que fosse, era fácil de remover. E aí vem um grande problema. Quando nós removemos o amor, não tem como existir o domínio próprio. Fala aqui comigo. Quando você não gosta de alguém, você consegue exercer o domínio próprio? Não. A primeira coisa que você vai fazer é querer ser justo. Para não chamar vingador. Porque você vai querer tratar ferro com ferro. Olho por olho, dente por dente. E aí tem um segredo. Porque no versículo 23 de Gálatas, menciona a lei e não no versículo 22? Porque só menciona a lei após o domínio próprio. E ele diz no versículo 23, contra essas coisas não há lei. Só que há um segredo muito forte aqui. Porque na verdade quando eu tenho o fruto do Espírito desenvolvido em mim, eu pratico tudo que a lei exige, não por obrigação,
mas pela primazia do fruto, o amor. Você entendeu ou não? Porque por eu amar, eu não vou fazer o mal ao próximo. Por eu amar, eu não vou prejudicar ninguém. Por eu amar, não vou infringir uma lei. Por eu amar, não vou ser corrupto. Por eu amar, e aí nós vamos vendo as coisas que nós vamos derrubando. Mas eu só vou conseguir se eu tiver domínio próprio. Todos os dias, quando eu acordo, eu me sento na cama e eu oro a Deus e falo: Senhor, desenvolve em mim o fruto do Espírito, principalmente o domínio próprio. Porque o domínio próprio é o caroço. Cada um de nós tem um temperamento, não é isso? Já foi falado aqui em vários momentos. Imagina, quando você tem um temperamento um pouquinho mais doce, tipo colérico, né? O temperamento é muito doce. E se você não tiver o domínio próprio, meu irmão, a primeira coisa que a outra pessoa vai sentir em você é a dureza, porque o caroço é duro. Quem aqui já trabalhou em loja de calçados? Muito bem. O cliente, quando é um mau cliente ou o cliente chato, nós chamamos o cliente de quê? De caroço. Se você não sabia. Não foi combinado. Não foi combinado. Então veja bem, o caroço, as pessoas saem de perto. Ninguém quer estar em convívio com o caroço. As pessoas não querem. Agora, como o caroço pode mudar? Morrendo. Aí talvez você dizendo: ô Senhor, é hoje, mata lá, Senhor, né? Mas esse morrer tem que ser o da carne, que é a batalha que o apóstolo Paulo narra antes, as obras da carne. Obras têm a ver com fazer e não com ser. Nós não conseguimos sozinhos. Muitas vezes as pessoas perguntam: pastora, mas o que é, como morrer? Você vai pedir para o Espírito Santo matar as ações da sua carne, né? E te ajudar, vivificando com o poder da palavra. Por isso você tem que ter uma prática diária de leitura. A palavra, ela tem que ser vivificada constantemente dentro de você. Quando você vai extrapolar, você vai ouvir o Espírito Santo falar: não faça. Para de ser encrenqueiro. Para de fazer bagunça. Para de briga. Né? O Espírito Santo, ele fala. E ele começa a te dar alertas. Ele dá os toques internos em nós. Então vamos voltar a essa dureza. Se eu não tiver o domínio próprio, eu não consigo ser longâmino. O longâmino é um cara paciente. Sem domínio próprio, nós vamos ser o tempo todo pavio curto. Não tem aquela pessoa que primeiro atira, depois pergunta? É mais ou menos isso. Então, sem o domínio próprio, eu não vou ter paciência, eu não vou ser longâmino, eu não vou ser benigno, eu não vou ser manso, eu não vou ser alguém que vai estar atento ao amor, à alegria, nada disso. Porque a cara é sisuda. Lembra aquele general que estava no governo ainda? Né? E a gente falava: ele está sorrindo, ele está. Aquela cara fechada. Quem se lembra daquela? Não era? Então, aquele general, ele era assim. Dentro do militarismo, eu fui militar, o que mais nos ensinam é sermos sisudos. A seriedade. Então, nós convivemos e andamos vivendo, aprendendo a nos tornarmos caroços, duros. Porque ser sisudo, esse rosto fechado, não é sinônimo de autoridade. E aí é o grande mal. Você não precisa ter uma cara feia, embora no meu caso eu nasci com ela, mas você não precisa ter uma cara feia para dizer que você é sério. Nem um rosto fechado para dizer que é sério. Porque tem muita gente com o rosto fechado e é profano, não tem seriedade nenhuma. Então, na verdade, isso é interno. Então, se nós olharmos para esse caroço, vamos olhar então para o centro das nossas emoções. Aquilo que bombeia o nosso sangue.
e que a Bíblia fala que não pode ser duro. Vou tirar de vocês o coração de pedra e dar um coração de carne. Então, aonde precisa haver o domínio próprio? Aqui. Que nós falamos coração, claro, está tudo na mente, mas aqui que bombeia tudo, é aqui que sofre. Aqui que passa tudo que está acontecendo. Então, uma pessoa com coração duro é alguém que não tem o domínio próprio. Interessante que tem um versículo que ele fala: vigiai sem cessar. Exatamente. Então, o tempo todo, nós temos que estar atentos, vigilantes. Não podemos andar olhando para as nuvens. Alheio, né? Alheios. Temos que estar atentos. Por quê? Porque quem é afetado com setas, com ações, somos nós, é cada um. Então, dependendo do dardo que veio, te mata, te paralisa, te anula, entendeu? Então vamos ver esse caroço chamado coração. Recebendo dia a dia uma palavra que causa dor, uma palavra que causa desânimo, uma palavra dura, uma palavra áspera, e esse coração vai minguando, vai endurecendo. E esse coração vai chegar uma hora que ele não vai conseguir nem mesmo receber amor, de tão duro que ele está. Ele não vai conseguir reconhecer o amor, que é a capa do Espírito, que é tudo que está dentro desse fruto, o fruto do Espírito, é o amor. O amor é que cobre tudo isso, porque a Bíblia fala, o amor encobre uma multidão de pecados. Então, é o amor que é essa capa protetora do fruto. E para que eu consiga germinar isso em alguém, eu tenho que ter o domínio próprio. E o domínio próprio nos leva então a ter um equilíbrio em todas as coisas. A palavra domínio próprio está totalmente ligada a equilíbrio emocional, controlado pelo Espírito Santo. O que hoje se ensina por aí é inteligência emocional. Isso é bom, mas é humano ainda. O que eu tenho que ter é uma inteligência ou uma emoção controlada pelo Espírito Santo de Deus. Então eu vou entender a primeira coisa do fruto, que é a medida do amor. Jesus deu uma medida do amor. Jesus não disse, ame até que nada mais exista, ame até a morte apenas. Não, não. Ele diga, ame ao próximo como? Esse é o limite do amor. O limite é amar alguém até o ponto que você se ama. A questão é qual é o seu parâmetro de amor por você mesmo? E aí é o problema. Porque se o seu parâmetro de amor é você se afetar, você baixar cabeças, você permitir ser anulado, excluído, você permitir receber as migalhas, o que você tem feito com você mesmo? Também, qual é o seu parâmetro do amor? É o egocentrismo? Qual é? Esse alinhamento, esse nível dos extremos de um alinhamento para um nível exato, é o Espírito Santo que vai nos ajudar. Deu para entender? É o Espírito Santo. Por exemplo, Deus nos ama. Nos ama? Sim. Mas Ele disse que tem um inferno reservado para os filhos da desobediência. O amor desequilibrado não é justo. Você entendeu? O amor, ele não pode ser desequilibrado, porque senão ele não se torna justo. E quando eu falo da medida do amor, então, se eu não me amo, eu consigo até amar alguém, mas ter esse alguém sempre como superior, não por amor exatamente, mas eu tenho uma visão errada de amor. Agora, o narcisista, ele ama alguém? Ele consegue amar alguém? Não, porque ele só tem amor para si mesmo. Então ele tem a medida errada do amor, ele não tem equilíbrio de amor. Então Jesus fala, amar o próximo como a si mesmo. Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você. Eu quero dar um exemplo aqui, tem vindo no meu coração, um exemplo comum, tá? Que é da nossa sociedade. Pizza, hambúrguer, gostoso, né? Não é verdade? É bom, é bom. Nada de salada, nada de
Fruta. O manjericão é uma Alimentação salada, saudável, longe. Não é verdade? Não é isso? O quanto você se ama? Você está entendendo onde eu quero chegar? O quanto você cuida de você, do seu corpo. O corpo para de funcionar, não tem como. E parou. Então, quanto de fato você se ama? Então, veja bem, quando eu amo, eu não faço a coisa para o outro só para agradar o outro. Isso não é amor, isso é ser manipulado. Uma das minhas filhas, a Letícia, não come queijo. E ela sabe que nós amamos ela profundamente. Ela poderia comer queijo somente porque nós amamos, né? Ela não come queijo e eu respeito ela não comer queijo. E então eu até faço de tudo para que no ambiente nós estamos comendo tenha algo sem queijo. Entendeu? Tá bom o negócio lá em cima. Estão brincando de He-Man lá. Muito bem. Então, nós precisamos entender que o amor, quando você se ama, você não faz outra coisa para o outro só para agradar o outro. Assim como minha filha, eu não quero que ela coma queijo só para me agradar, ou agradar alguém que convidou ela para comer em casa, ou agradar um colega. Não, não. Ela diz não e pronto. E eu falo, continue, filha. Tenha a sua referência. Se você não come, não come e pronto. Saiba dizer não. O não é libertador. Amém? Então, quando a pessoa vive dizendo sim para tudo, esta pessoa não se ama. Ela está procurando aprovação. E o amor não busca aprovação. Deus, a Bíblia fala lá em 1 João 4,8, que Deus é amor. Mas Ele não busca aprovação nossa. Ele não está nem aí se você conhece Ele ou não, se você quer aprovar Ele ou não. Ele é Deus. Não foi criado e nem deixará de existir. Ele nos ama independente do nosso amor por Ele. Porque o amor dele não mudará. Não mudará. Isso é ter identidade. Você está entendendo? É um firmamento. Não se abala, não se enverga. Isso é identidade. Eu faço porque simplesmente eu faço porque isso é bom. Porque isso veio de Deus. Acabou, não vou mudar. Independente do que vai falar fulano, ciclano, beltrano. Agora, tudo que eu for fazer, eu tenho que entender, está conforme a palavra, está conforme o Espírito Santo. Nós estamos morrendo. Muitos estão morrendo por conta desse desequilíbrio. Né? Desequilíbrio, eu vou chatear, eu vou entristecer, eu vou não sei o quê, eu vou não sei o quê. Sai, desmonta, relaxa, meu. Vive, tira esse peso, esse então, fardo. Não tenha o amor como um caroço para você. E só o domínio próprio. Exatamente. Por meio do Espírito Santo que vai te ajudar a ter o domínio das emoções. Exerça o amor com o domínio. Não seja dominado pelo amor. Tenha equilíbrio. Porque muita gente morreu por causa do amor. Eu me lembro de alguns anos atrás, uma moça de 16 anos, que resolveu, os pais eram contra, uma união dela com um rapaz de 23 anos, e via que o amor estava muito possessivo, e a menina resolveu ir morar junto com esse rapaz. Morou junto com o rapaz. Vira e mexe, o rapaz batia nela, porque queria ela trancada em casa. Ela então um dia liga para os pais dizendo que ela estava apanhando e precisava sair de casa e não conseguia. E o que aconteceu? Ele, quando soube, cortou os braços, cortou as mãos e os pés dela. A polícia chegou, estava lá decepado mãos e pés da menina. Isso é amor? Parou, meu irmão? De jeito nenhum. Você acha que eu vou concordar com um casamento violento, onde o marido bate na esposa, e eu vou falar para ela, você está certa? Você precisa continuar no casamento? Não, isso não é amor, isso é escravidão. Esse cara tem que ser denunciado, tem que ser preso, morrer lá na cadeia. Porque o verdadeiro amor não ofende.
O verdadeiro amor tem equilíbrio. Você pode até não gostar de algumas coisas, mas não se tornar violento. Eu nunca ergui a mão para ela. Já ergui? Fala a verdade. Nunca ergui. E meus filhos veem isso, e eu louvo a Deus, porque não ergo a mão. Porque eu posso até discordar dela, em algumas coisas, como ela também pode discordar de mim. Isso é natural, porque somos seres individuais, mas jamais agir com violência. Imagina, 2 coléricos. É domínio próprio. E olha, quando eu a conheci, aliás, quando comecei a namorar com ela, eu cheguei a ver briga dela com os irmãos dela. Ela jogava o que tinha na mão, panela, prato, faca, garfo, seja o que for. E um dia eu entrei na briga entre ela e o irmão dela, e eu apanhei dos dois, né? Porque eu não queria nem bater em um, nem bater no outro. Então eu entrei no meio, então eu recebia soco dela e soco dele, né? Mas até que chegou uma hora que eu vi, não, peraí, ele estava já... E ela já tinha até rasgado a camisa dele já. Aí eu falei, não, vou segurar, porque ele é homem, ele está indo. Então, segurei ele e afastei. Pronto. Mas, sem agir com a violência. Claro que levou um tempo a voltar a respirar, mas foi, né, sem violência. Mas assim, nós precisamos entender... Isso foi no meu primeiro ano de conversão. Isso foi lá, no namoro. Há 26 anos, quase 27 anos atrás, né? Mas eu não era uma pessoa violenta. Eu era uma pessoa que, o meu lado melancólico, que é 3% abaixo do colérico, extremamente obscapto. Então, eu vou só somatizando. Chega uma hora que o colérico estoura. Exatamente. Mas essa foi a maior dificuldade, ter o domínio próprio desse lado que estoura. Principalmente caminhando no Senhor. Por quê? Você começa a entender o que é certo, e você não aceita o erro. Quando você está vivendo a transformação, você não aceita o erro. E aí, para segurar? Como controlar as emoções nesse momento? Você quer chegar na pessoa como eu me chego em mim. Como é que eu me chego em mim? Cerroço, Maio. Que coisa feia. Então, eu chego também nas pessoas. E o Senhor falando, menos. Entendeu? Menos. Aí aquela frase do Neston, né? Existem 1000 maneiras de preparar, não invente uma. A gente tem que saber como lidar aí com a Um dos situação. maiores desafios do domínio próprio é o autocontrole. É ter o autocontrole. Domínio próprio é autocontrole. Controlar a si mesmo. Ok? E é maravilhoso quando você vive isso. Né? Você não precisa da rédea de Deus. Simplesmente você consegue, por meio de uma caminhada com o Espírito Santo, viver essa maturidade. Deixa eu explicar o que é não precisar da rédea de Deus. Não é que você não está mais sob o controle dele. É que agora ele não precisa ficar freando você, barrando você para que você entenda, te levando a sofrimentos. Por quê? Porque se ele não te barra, você morre. Imagina, amados, alguém passava com um carro na rua, freava em cima. O que nós fazíamos dois? Saímos correndo na Avenida João 23 e querer pegar a pessoa. Uma vez, eu vou falar era aqui. Assim, irmãos, era assim. Não conta para ninguém, tá? Ela estava grávida da Larissa. 3 meses de gravidez. Eu estava subindo, entrando na João 23, um carro veio, me fechou, ainda bateu no meu e saiu. E eu, extremamente paciente, é claro, acelerei e fui atrás dele. Ele começou a correr. Ele acelerou, só foi... E ele junto lá. Então, era o pavio. O final foi só, não deixa ele morrer, só isso. O fogo e o pavio, amém? Mas isso não nos alegra. Quando eu falo coisas que éramos lá atrás. Você vê, minha filha não era nem nascida, eu já tenho 18 anos. Então, hoje, eu posso falar... Já crente, né? E eu já era pastor. Já era e professor de seminário teológico, imagina. Então, quando a gente fala que conhecedores da palavra, vivendo a palavra, mas e aí? Eu quero mudar mesmo, eu quero viver. Para viver, eu preciso permitir quebras dentro de mim. Colunas têm que ser derrubadas, estruturas humanas próprias têm que ser derrubadas.
Ok? Então, como eu quero caminhar? À medida que eu permito essas mudanças, a influência do Espírito Santo e o derramar do poder dele aumenta na minha vida. A autoridade contra toda a potestade, principado, vão sendo derramadas, chaves espirituais vão sendo derramadas em nós. A questão é o que eu quero ser nele. Qual é a caminhada que eu quero ter? É um caminho estreito. E aí, Ok? por que eu quis usar o caroço de um pêssego, por exemplo? Porque o caroço do feijão, feijão você põe lá e 3 dias já está germinando, né? É rapidinho. Tanto que as crianças usam em ciências isso. Se você cozinhar ele, você come. Agora, cozinha um caroço de pêssego. Esquece. Não vai de maneira alguma amolecer. E você não vai comer ele. Então, nós estamos revestidos dessa capa, mas quando você abre o caroço do pêssego, você vê que ele tem uma parte ainda carnuda lá dentro. E é essa parte onde sai a semente. Só que ela só se abre na morte. Então, quando lança na terra, e não é em 2, 3 dias, não é em uma semana, leva meses, aí começa a germinar. E é um processo lento. O domínio próprio é a parte mais difícil nossa de ser controlada pelo Espírito. Por isso ele vem fechando o pacote do fruto. Então, muitos de nós não têm, até conseguem exercer o amor, viver a alegria, ser benigno, mas não tem controle. Então ele vai ser exagerado em alguma coisa. As emoções dele estão descontroladas. Você já viu que tem aquela pessoa que gosta de amar, de abraçar, não sei o quê, mas de repente, se você disser não para essa pessoa, ela fica violenta? Então não tinha nada de amor, de alegria, nada disso. Não vamos usar pela expressão violenta. Um exemplo muito legal, está vindo aqui no meu coração. A parcialidade. Uma pessoa parcial, em vínculos, ela não exerce o domínio próprio. Porque ela é parcial, porque ela tem ouvido. Ela tem escolhas. Tem escolhas e tem ouvido opiniões. Então, ela não tem um domínio próprio. Ela tem uma parcialidade do domínio. Então, não passa a ser próprio. Passa a ser um domínio coletivo. Por exemplo, assim, de opiniões. Vou usar aqui o Ailton como exemplo e o Ale ali, tá bom? Então, de repente, os dois cometem o mesmo erro. Aí eu chego no Ailton, bacana, fica tranquilo, de boa, tá tudo certo, tá bom? Não vamos nem tratar isso daí. Aí chega no Ale, Ale, você, o Ale fez isso. Peraí, os dois cometeram a mesma coisa, você julgou de maneira diferente. Então, esse domínio aí, ele é próprio humano e não pelo Espírito Santo. Você foi parcial e não imparcial no julgamento da mesma situação. Eu vou te falar aonde eu aprendi a imparcialidade. Eu sou imparcial, e meus filhos sabem muito bem disso. Eu aprendi com os meus pais, porque crescemos 10 filhos, 10 irmãos. Um errava, quem apanhava? Todos. Eu aprendi imparcialidade com eles. Não importava, todos apanhavam. E eu conto para os meus filhos isso. Não conto, Larissa? Imparcialidade. Então, o que é que a gente fazia? Um fiscalizava o outro para não errar. Nós éramos daquela lá, do maior ao menor, filha, né? Quem era dessa época? Levanta a mão, misericórdia. Então, não é fácil, não. Então, a imparcialidade a gente aprendeu na nossa infância. Hoje em dia, não. Os pais já tratam um pouco mais diferente. Mas, se você começar a aplicar a imparcialidade com os filhos, você vai ver que o negócio muda. Agora, interessante a expressão domínio próprio. Que algumas traduções está temperança, que é ter o tempero, é justamente isso, é ter o controle. Eu não posso querer viver o mesmo domínio próprio que o Ailton tem. É algo pessoal, é algo que o Espírito Santo tem para cada um. Promove em cada um de nós. Cada um de nós, acabou. É o único que fala que é algo próprio, algo para si. É único.
Então, quando nós pegamos essa estrutura do amor ao domínio próprio, se nós levássemos de cabeça para baixo, colocando o amor como último, e o domínio próprio ele vem para escalar todas as coisas. Ele vem até trazer o domínio do excesso do amor que nós temos, que extrapola. O amor é tão cego que hoje é essa fragilidade dos filhos, né? Nós fomos recebidos de forma tão dura pelos nossos pais, né? Que hoje nós somos com os nossos filhos, né, brandos demais, né? O amor é tão descontrolado que termina sendo permissível. Então tudo se permite, tudo é dado, nada é ensinado, sendo que o amor para com os filhos tem que ser um amor firme. Nós temos que ser firme, porque você está ensinando o seu filho no caminho que ele deve andar. Entendeu? E aqui uma coisa interessante quando se fala de parcialidade. Por quê? Porque eu poderei até amar a todos, mas talvez eu não seja alegre com todos. Talvez eu não seja longâmino com todos, como diz aqui o fruto. Talvez eu não tenha benignidade com todos, paz com todos, né? Bondade com todos, fidelidade com todos. Eu sou injusta. E aí, essa imparcialidade chama-se injustiça. Injustiça. Por isso que a justiça de Deus não é a justiça nossa. Ah, pai, mas eu estou sendo justa. Será que estamos? Então, quando nós oramos, nós precisamos entender o que nós estamos cobrando a Deus. O que nós estamos pondo no altar de Deus. Entendeu? O que nós estamos apresentando diante de Deus é algo muito sério. O olhar de Deus é um olhar amplo, é um olhar num todo, no mesmo nível. Não existe um nível diferente, é o mesmo nível. A questão é que o nosso olhar não é no mesmo nível. E é um dos desafios mais difíceis, é viver, é caminhar com esse olhar de Deus e não com o nosso olhar. Onde nos leva a uma separação de conluios, de alinhamentos, de andar de mão dadas com erro, com coisas indevidas. Não fazemos parte. E, ao mesmo tempo, temos que ter o controle, né, de todo o nosso temperamento, de toda a injustiça que nós identificamos. Entendeu? E saber esperar em Deus. Até isso precisamos saber esperar em Deus. Por que nós estamos entrando nessa ação? Eu não sei. Nós não sentamos para conversar da mensagem. Olha, para vocês terem ideia, ontem à noite, era quase meia-noite, eu falei, Sumaia, amanhã sou eu com você? Aí ela falou, é. Aí eu falei, caramba, a gente não falou nada ainda sobre isso, né? Ela falou assim, então, você vai falar sobre o domínio próprio comigo. Aí hoje de manhã, falamos, bom, Sumaia, o que você vai fazer? Você conduz lá e eu, né? E assim, então nós não tivemos o tempo de sentar, mas ambos sentamos com Deus. Com Deus. Porque nós estamos já há muito tempo vivendo Exercendo essa isso. busca do domínio próprio. Exercendo o domínio próprio. Né? E isso já começou em nosso casamento. Eu e ele e eu. Eu vou te falar, na primeira semana de casamento eu tive que exercer o domínio próprio. E eu chorei nesse dia. Ela fez feijão, primeira semana. Tinha uma cabeça de alho no feijão. Não, não uma cabeça. Não, meia cabeça. Eu temperei o feijão, metade da panela, e eu descasquei, triturei no azeite, pus uma cabeça, imagina. Ele só então, mas uma cabeça que eu falo, não a cabeça, né, mas triturada, mas uma cabeça de alho. Na hora que eu comi aquele feijão, a pressão foi... Aí eu perguntava, tá gostoso? Tá gostoso? Tá uma delícia, Sumaia. Domínio próprio. Entendeu? Aí ela foi comer. Na hora que ela comeu, tá horrível. Vamos chamar uma pizza. Aleluia. Entendeu? Mas se eu naquele momento, eu uso o caroço para responder. Tinha destruído um início de casamento. Tinha travado uma área dela. Porque eu trabalhava, então, né? Então minha mãe que cuidava da casa. Então, ela acordava 3 horas da manhã para trabalhar, abria empresa às 4. Eu tive que aprender a cozinhar. Né? Eu, claro, esperto, comprei o livro de 1000 receitas e entreguei para ela.
Mas é literal, tem até hoje guardado lá, né, Larissa? Ele veio com um livro de receita. Eu olhei para cá. Muito bem, mas assim, todos nós seremos testados no domínio próprio praticamente todos os dias. Agora, o que é impressionante, que esse domínio próprio, ele tem que ser, em primeiro lugar, exercido, não é só o temperamento, é contra o pecado. O Espírito Santo nos dá poder contra o pecado. Ele nos ajuda. E aí é onde entra a referência com as obras da carne. Por exemplo, a compulsão sexual, que entra como um pecado aqui anterior. Dentro de um casamento, os dois vivem a sua vida de casamento, ok? Mas agora o cara está casado, ou a mulher está casada, e ela procura algum parceiro sexual fora, ele está em pecado. Quando Martinho Lutero disse algo fantástico, já citei várias vezes aqui, que os pássaros podem voar à nossa cabeça, mas não podem fazer ninho. Então, vir uma tentação, vir uma sugestão maligna é uma coisa, você aceitar é outra. Então, quando há um adultério, quando há uma compulsão sexual fora do casamento, alguém desejando pornografia, masturbação, você está fazendo isso, você está não tem domínio sobre as suas emoções. E você não se ama. E você está destruindo o templo do Espírito Santo. Eu quero falar para você, adolescente, que começa a entrar na puberdade, há uma aceleração nos hormônios, ok? Tanto masculino como feminino. E hoje está cada vez mais cedo a descoberta nessa área sexual. Infelizmente. Então, essa aceleração, o corpo começa a dominar mais do que a mente, né? Do que a própria palavra. Então, você tem que entrar com a palavra de Deus, pais, você tem que entrar com seu filho em orações com a palavra, pedindo para que o Espírito Santo acalme os hormônios, ok? Isso é científico, acalme os hormônios do corpo, porque se torna o controle do corpo muito maior de qualquer reação humana. E é onde entra a masturbação. Muitos adolescentes, muitos jovens, quando vão casar, se decepcionam no ato do casamento, porque ele sente mais prazer sozinho do que com seu cônjuge. Viver uma vida egoísta, porque isso é o egoísmo. Prazer único. Por quê? Porque um relacionamento a dois, ele não tem, muitas vezes, tempo de um relacionamento individual. O individual, ele conhece cada parte do seu corpo. Pastor, a senhora está entrando nisso, estou entrando nisso. Então, amém? É obras da carne. Ele tem um relacionamento consigo próprio. Então, ele conhece cada parte do seu corpo e ele sabe onde o seu corpo tem o prazer. Aí ele casa. A pessoa casou, não conhece seu corpo. Não sabe aonde você tem o prazer. E aí começa o choque. Aí onde começa a ter um casamento de fachada nessa área. É onde o marido se escapa, vai para o banheiro, passa horas com o celular, ok? É no banheiro, ok? Fica lá. A grande maioria no banheiro, quando não em algum escritório, coisa assim, tendo acesso à pornografia. A pornografia. Então, presta atenção. Pastora, como fazer isso? Como mudar? Eu não sei por que eu estou entrando nisso. Ok? Eu creio que é o Espírito Santo. Pastora, como mudar isso? Você vai ensinar a tocar o seu corpo. O seu marido, hein? E a sua esposa ao marido. Solteiros, deleta. Não. Pastora, sou solteiro. Você vai pedir ajuda ao Espírito Santo. Me tira disso, Senhor. Acalma meus hormônios. Acalma meus hormônios, Espírito Santo. Eu não estou tendo controle. Eu tenho tido desejos contínuos. Acalma meu corpo. E o Espírito Santo vai te ajudar.
Vai batendo direto na sua mente nele, declarando Hoje- a palavra do Senhor. Hoje a maior guerra no mundo inteiro é a sexual. É sexual. Por isso nós estamos vendo toda essa questão de ideologia, assim por diante, porque o enfrentamento do ser humano está na área sexual. Na área sexual. Por isso nós não podemos descuidar. Pai e mãe, não pense que seu filho e sua filha é inocente, não. Porque se em casa não está vendo, lá na escola alguém está falando. Alguém está falando. Então não pense que, não, é puro, aí o Porque- anjinho tem até asa, porque- mentira. porque Tem alguma coisa aí tem errada. crescido essa área. Eu vou entrar de uma forma assim bem calma, né? Por quê? Porque é o mesmo sexo que conhece o corpo do mesmo sexo. É isso que o diabo está fazendo. É isso aí. E sabe como tocar. O sexo diferente é ensinar o que um gosta e o outro gosta. Isso é casamento. Deu para entender? Isso é um relacionamento de uma só carne. É ajudar. É um se importar com o outro. Não é o amor egoísta. É o amor pelo próximo. É o amor que se doa. Que se doa. Ok? Já, Amém? né, não Vamos, quero- então, saindo desse assunto Desse assunto pesado. pesado. Vamos aqui. Abra lá em Efésios, capítulo 1, versículos 3 em diante. O motivo pelo qual Deus nos criou, e para que nós façamos isso, é necessário que esse caroço aí seja sepultado. Então vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Por que ele nos elegeu? Porque ele nos escolheu para que fôssemos santos. Para que fôssemos o quê? Santos. Ok? Não é para torcer do time dos santos, fôssemos santos. E irrepreensíveis diante dele em amor, santo e irrepreensível, separado para ele, e nada em nós questione o nosso caráter. Então isso é ser santo e irrepreensível em amor. E nos predestinou, nos escolheu e nos deu já antecipadamente um destino para filhos de adoção. Ou seja, nós estamos aqui hoje porque Ele quis já antes que tudo acontecesse, que estivéssemos com Ele como filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para o quê? Qual a intenção por trás disso? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Me diz uma coisa, um caroço é agradável? Muita gente já quebrou dente mordendo caroço de azeitona, é ou não é? Não é nada fácil. Então, você vai remover hoje o caroço. E você hoje vai desenvolver o fruto do Espírito. Que não é nada fácil. Mas somente o Espírito Santo pode fazer. Isso é próprio? É individual? É com cada um. Eu não tenho como desenvolver o fruto do Espírito nela. Ela não tem como desenvolver isso em mim. Nós podemos falar com o outro sobre o mesmo, mas eu não posso desenvolver nela. Isso é próprio, isso é individual. Por isso o apóstolo Paulo fala sobre isso, mas o fruto do Espírito ele cita um monte de coisas da carne que nós praticamos individualmente ou coletivamente, mas que o fruto do Espírito é algo individual que vai abençoar coletivamente. Quando eu exerço isso e eu fecho então esse fruto com o domínio próprio, quando eu resolvo não ser mais caroço na vida de ninguém, as coisas mudam. Quando eu entendo que eu tenho uma convicção em Cristo, eu não permito o pecado atuar na minha vida. Por mais que o que está acontecendo com o meu corpo tenha a ver com a parte hormonal, é algo físico, não é espiritual, ok? O meu corpo está pedindo coisas, então eu passo a ter o domínio.
Então, o meu corpo, ele traz o desejo do comer em excesso, de me alcoolizar, são escapes. O corpo nosso tem escapes. O nível do estresse alto faz que o nosso corpo tenha escapes. Esses escapes é onde mora o grande perigo. Porque, dependendo do escape, você vai fazer o que você não deve. E aonde você peca, aonde você se destrói. Pecar representa, não quer uma ação distante de Deus. É distante de Deus, mas antes de você, como um peso distante de Deus, eu estou me mutilando, eu estou me matando, eu estou acabando com a minha própria vida. Deu para entender o que eu estou fazendo comigo mesmo? Então, eu preciso pedir para que o Espírito Santo de Deus traga a estrutura, lembrando que eu sou templo do Espírito Santo. Ele venceu a cruz, já morreu na cruz, então Ele me dá autoridade por meio dEle, para vencer toda a falta de domínio do meu corpo, domínio da minha mente. Então, são muitas coisas para serem trabalhadas em nós. Controles que nós queremos ter, autocontrole que nós queremos ter, vínculos de amizade, onde, fulano não fala comigo, mas eu não quero que a minha melhor amiga fale com fulano. Ei, são autocontroles, domínio próprio, eu não posso, as pessoas são livres, ok? Então, são coisas que nós temos que trabalhar, mas para isso você precisa buscar essa grande estrutura em Deus. Quando você vive essa estrutura do domínio próprio por meio do Espírito Santo, a tua visão é outra. Quando você não tem o domínio próprio, você vai querer usar de manipulação e controle sobre as pessoas. Porque você vai querer que as pessoas estejam debaixo daquilo que você quer. Então, você precisa eliminar isso. Toda pessoa que quer controlar você não tem domínio próprio. Não tem domínio próprio. Ok? Muitas vezes, até no relacionamento. Um relacionamento de namoro. Namoros que são, que vêm para escravizar a pessoa do lado. Né? Enlouquece. A moça, muitas vezes, ela não consegue sair daquele lugar. Outro dia eu atendi uma Ela vai pessoa, se anulando em que prol não do é outro. daqui da igreja, atendi fora. E o rapaz chegava ao ponto que ela ficava do lado de fora e ele no meio ali, nos narguilé, nas coisas erradas, e ela ficava plantada. Ela sabia que era errado, mas ela não conseguia sair desse relacionamento que escravizava. Um relacionamento que feria as convicções dela. Uma vez uma pessoa chegou numa outra pessoa e disse assim, não vou nem dar nomes aqui, né? Mas quis influenciar aquela pessoa debatendo sobre a bebida. E aquela outra pessoa disse assim, olha, você está ferindo as minhas convicções. Eu não posso namorar com você. Você está ferindo as minhas convicções. Então, nós temos que ter o domínio próprio. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo conosco mesmo e com as pessoas ao nosso Domínio lado. próprio não significa que você não vai ter firmeza de caráter. Pelo contrário, o domínio próprio nos leva a ter uma firmeza de caráter por aquilo que é certo. Então, é saber dizer não. Quando você sabe dizer não, você não tem mais, a outra parte não vai ter mais força sobre você. Só levando em consideração a parte de bebida, meu pai bebia demais. Eu nunca bebi. Eu não sei o gosto de uma cerveja, de um vinho, de uma champanhe, de um conhaque, nada disso eu não sei. Por quê? Porque eu não senti nunca a necessidade disso. Pelo contrário, só o cheiro já me aborrece. Então, até mesmo, maldição hereditária. Não existe isso daí. Sobre minha vida não tem. Por quê? Porque eu soube dizer não. E não usar uma muleta para continuar um pecado e um erro. Então, cada um de nós acaba até usando pecados como maldição para controlar, para continuar no erro. E você está errado, isso é desvio de caráter, não tem a ver com maldição. É Amém? aquilo que nós fazemos quando tem um seminário, quando tem um aconselhamento, uma vez que orado no nome de Jesus, é quebrado. Você só volta atrás porque a sua carne não foi exercida
com domínio próprio, com o poder do Espírito Santo. E aí a minha pergunta é: você tem sido um caroço para Deus? Coloque-se em pé. Vamos imaginar Deus em uma loja te atendendo, e você é aquele que faz ele baixar todo o estoque, mostra tudo que tem, e no final você fala: eu vou dar uma volta, depois eu vou. Muitos de nós têm sido isso. O que nós estamos fazendo esses dias, falando sobre o fruto do Espírito, é baixando o estoque, dizendo para você: olha, é isso daqui, o que o Espírito Santo quer tratar conosco. Eu vou falar que foram um desafio essa semana. Foi. Porque, olha, veio situações para querer tirar a gente do eixo. Eu falei essa semana aqui, estou sendo Sangue testado de no domínio Jesus. próprio. Pai, se o Senhor queria nos testar mesmo, para subir no altar, para pregar cada semana de forma digna, nós passamos pela fornalha. Pode ter certeza. Mas eu louvo a Deus. Por quê? Porque Deus conhece os nossos corações. E eu quero que você pense então agora exatamente o que eu disse agora há pouco. Você em uma loja, Deus atendendo você. Você vê tudo o que Ele pode oferecer e fala: vou dar uma volta e venho depois. E na verdade você não vem, porque você percebeu que aquilo que estava sendo oferecido custaria caro para você. Custaria sua individualidade, custaria sua transformação, custaria uma negação de si mesmo, custaria uma mudança de caráter, de personalidade, uma mudança de rumo, a conversão de fato. E então você falou: não, isso vou ter que abrir mão de muita coisa para ser o que Deus quer que eu seja. Então você continua passeando no shopping da vida. E eu quero te dizer, o dono da vida está voltando. E na hora que Ele chegar, seja através da sua morte ou do retorno dEle, a conta chegará junto. E aí, para onde você vai? Para onde o seu domínio te levou? Eu quero então levar você a uma decisão. Você vai continuar dominando a si mesmo? Ou você vai procurar no Espírito Santo domínio próprio? Como Ele pode dominar você? Porque os pecados só sairão da sua vida se o Espírito Santo tiver controle sobre você. Então o celular não será um problema. Será até ambiente de estudo, o tablet, o computador. Agora, se isso domina você, se você não consegue fazer nada sem o celular, você está sendo dominado. Sobe escada, desce escada com o celular na mão. Conversa com alguém com o celular na mão. Vai lavar louça com o celular na mão. Olha, vai fazer alguma coisa com o celular na mão. Você está sendo dominado. Uma coisa saindo assim, bem sutil, que eu acho que também é um dos desafios mais difíceis, é a informação. Então, a Adriane conversou com a Ailton. Eu bati o olho e vi que estava batendo papo. Eu preciso saber. Preciso saber que reunião que eles tiveram. Então, eu tenho que saber. É fofoca, isso é fofoca. É o mexeriqueiro. Então, isso é um domínio próprio que eu tenho que ter. Eu preciso dominar. Não, eu vou matar minha carne, eu não vou ligar, não vou saber. E quando vier me falar... A pessoa é tão curiosa que ela não suporta, ela quer saber o que aconteceu. É o domínio próprio, você precisa exercer. Isso são daí os detalhes, é são pequenas falta coisas. do controle emocional pelo Por isso tem muita Espírito. briga de família, por isso tem muita briga com irmãos que casou com outro, pais, igreja, gente, por isso tem muita briga dentro de igreja. No trabalho, então, o trabalho é roda, aquela cozinha no trabalho é o lugar mais complicado dentro do trabalho. A cozinha e o banheiro, né? Banheiro de trabalho é complicadíssimo. Amém? Então nós vamos orar agora. E nós vamos pôr esse caroço para fora. Tá certo? E nós vamos permitir esse caroço ir para a terra e germinar o fruto do Espírito. Amém? Cada um de nós. Eu também estou sendo trabalhado. Se eu falar para você que eu sou perfeito, que Deus me mate agora, porque não sou. Estarei mentindo, não há perfeição nenhuma em mim.
mas estou sendo trabalhado dia após dia. O grande problema nosso é não sermos ensináveis. Nós precisamos sermos ensináveis. E todos os dias melhorar de graça em graça, de glória em glória, de bênção em bênção, até que Cristo volte. Até que alcancemos a estatura de varão perfeito. E aí, eternidade. Amém? Então, vamos praticar o fruto do Espírito. Desenvolver o fruto do Espírito. Coma esse fruto diariamente. Vai chegar uma hora que você vai ver que será muito mais fácil. Amém? Então, vá praticando. Nós estamos fazendo reunião de homens à noite, às 10h30 da noite, e eu tenho visto justamente isso, algumas coisas alterando no ambiente espiritual, com os homens, através da oração. E agora imagina, se você colocar em prática diária o fruto do Espírito, como o ambiente espiritual na sua casa, na sua família, nos negócios vão mudar. Porque você terá não o seu domínio, mas o domínio próprio pelo Espírito Santo. O autocontrole pelo Espírito Santo. A decisão que o Espírito Santo colocará no seu espírito. Então sua vida será diferente. Amém? Nós só queremos que você seja abençoado. E você sofra menos. É isso. Amém? Por isso nós entramos nessa palavra. Então, de uma maneira bem sutil, olha um para o outro e fala, sai para lá, caroço, vai. Nós vamos nos despedir aqui online. Agradecemos, né? Não, mas não está passando online, é gravado, ele edita lá. Mas e ele pediu para encerrar de forma bonita. Hoje que eu lembrei, você não precisa, é tudo editado, já falei. Semana retrasada esqueci. Domínio próprio, eu já conversei com ele, não precisa. Tá bom? Veja bem, nós precisamos aqui algo convicto em nós. Convicto de que sem o Espírito Santo não conseguimos. O Senhor Jesus operou na terra pelo Espírito Santo. Se Ele operasse por Ele mesmo, quero te dizer, hein, Ele é Deus. Imagina lá no Getsemane, chegam os soldados, Pedrão bravo, domínio dele não era o próprio pelo Espírito, era o dele mesmo, pega a espada, corta a orelha de Malco, Jesus vai lá, limpa a orelhinha, põe no lugar, e fala, não, se eu quisesse oraria ao Pai, viria aí 12 legiões de anjos. Tal. Olha o domínio de Jesus. Quando Jesus foi preso, Jesus disse para os soldados, perguntaram, quem é ele? Aí ele disse, eu sou. Quando ele disse, o eu sou, os soldados foram para trás e caíram. Você consegue entender que se ele emanasse o poder dele, não ficaria um só? Seria pior do que o estalar lá de Thanos? Você está entendendo ou não? Não ficaria ninguém. Mas ele tem o domínio próprio, ele exerceu o domínio próprio. E ele falou, sou eu, pode me prender. Ninguém tira a minha vida, eu dou. Você está entendendo? Então, pelo Espírito Santo, as nossas reações são diferentes. Então, quando você receber alguma pergunta pelo WhatsApp, seja o que for, eu tenho feito isso. A pessoa fez 1, 2, 3, 998, 999. Conta até você ficar paciente e responde. Se você não consegue, passa quando depois você tiver, você responde. Entendeu? Porque vão vir testes para você. Testes. Então você precisa ter o domínio próprio. Você já fala, já sei, é o capeta me testando. Vai para o inferno. Porque ele já está lá. Ele está condenado. Os únicos seres vivos que nós temos certeza que já estão condenados, Satanás e seus demônios. Agora o restante não. Você não pode dizer. Nenhum de nós tem essa autoridade para dizer, você vai para o inferno. Não, não. Porque o ladrão na cruz, no último momento, ele disse, vai. Se o pior caráter dessa terra, no último momento lá de morte, se lembrar de Cristo verdadeiramente, Jesus fala, vem. Então, quem é você, meu irmão? Tenha domínio próprio. Não importa se vão te chamar de chato. Deixa te chamar de chato. Vamos orar? Amém? Se posiciona.
E eu vou fazer algo aqui. Se você quer render hoje o seu domínio ao domínio do Espírito Santo, vem aqui à frente. Eu e ela já estamos. Semana que vem, nós vamos ter um culto onde nós vamos falar do poder do Espírito Santo. E ele tem algo muito lindo preparado. Amém. Dependendo, né? Se o pastor aí permitir, vamos pegar os 2 cultos. Pode ser. Vamos ver o que Deus vai Derramar fazer. nos dois. Pode vir mais para frente, por favor. Amém. Você vai render o seu domínio ao domínio do Espírito Santo. Irmãos, eu todos os dias, eu tenho lutado para trabalhar essa área na minha vida, porque é muita coisa. Muita coisa. E eu vejo que isso é bom. Isso tem me tornado uma pessoa melhor. Eu vejo que isso está fazendo bem para mim. Amém? Amém. Então, muito bem. Nós vamos deixar de ser o caroço no reino de Deus. E nós vamos ser frutíferos. Porque sem o domínio próprio nós não produzimos conforme a vontade de Deus. Amém? Vamos orar?